Fala galera linda, bem-vindo ao canal do Colecionador. O vídeo de agora é para recomendar um livro brasileiríssimo sobre videogame e violência, um dos poucos, se não o único que existe no Brasil, aqui do Salah Khaled Jr. Aliás, eu achava que era um livro estrangeiro, justamente por causa do nome dele, li rapidinho ali, achei que era um descendente de árabe que morava nos Estados Unidos. Não, é um livro brasileiro que torna tudo mais empolgante. E já no começo ele deixa claro que, na verdade, ele quer defender que videogame não faz mal. Na verdade, são pessoas doentes que, por um acaso, jogaram videogame e foram lá e cometeram crimes bárbaros. Muito diferente de dizer que eram pessoas normais, sãs e inocentes e se tornaram bárbaras porque jogaram videogame, né? Não tem nada a ver. Então o objetivo dele é defender os videogames, tá? Ó, a suposta conexão entre games e violência não é mais que um discurso produzido pela imprensa, recepcionado por políticos e grupos de pressão e, de certo modo, certificado como verdadeiro por alguns pesquisadores, cujo resultado conduz à criminalização cultural dos games e também dos criadores e dos jogadores. Trata-se de um complexo processo de difusão de pânico moral por reacionários culturais. Então, inclusive, existe um prefácio aqui do doutor em Direito Rubens Casara, tá? Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o próprio autor, aqui o Salah Khaled Jr., ele é gamer, tá? Doutor e mestre de Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em História, licenciado, tal, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, professor adjunto de Direito Penal e Criminologia, ou seja, ele é ligado à área de Direito aqui também, sabe? Um cara super inteligente que fez um monte de faculdade, estudou um monte e gamer. Então não vai ser alguém assim falando sobre o que não sabe. Uma das coisas mais detestáveis do mundo é gente falando sobre o que não sabe, e nós temos isso na mídia de tudo, sabe? Tipo o Felipe Neto falando sobre religião, sendo que nunca leu uma Bíblia no mundo. Então nós temos, o que mais tem gente no mundo é falando sobre o que não sabe. E é ótimo saber que esse daqui não é um caso, tá? Uma coisa é você condenar um negócio que você experimentou, que você sabe que não presta. Agora outra coisa é você condenar sem ter experimentado, tá? E aqui não é o caso também, ele tá falando bem dos videogames, ele tá falando que sim, é um negócio que não é um negócio que produz violência, tá? Geralmente a pessoa violenta, eu nem li o livro ainda, tá? Só dei uma pincelada, mas ao meu ver, a pessoa violenta, ela já é violenta por N motivos, ou talvez até por genética, não sei, e ela foi lá e eventualmente jogou o videogame e cometeu o crime, mas não porque ela jogou o videogame, porque milhões de pessoas jogam o mesmo jogo e não saem matando por aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no sumário. Pré-história, as primeiras cruzadas morais contra os jogos eletrônicos, né? Os empreendedores morais e as cruzadas contra histórias em quadrinhos e o rock, lá nos anos 50, nos Estados Unidos. Dick Race, como esboço inicial do Pânico Moral, relato da gestação de uma cruzada contra os games, não conheço. Custer Revenge e Chiller, micróbios do discurso do ódio, prenúncios da criminalização. Mortal Kombat entra em cena o segundo estágio de Pânico Moral. Eu lembro disso daqui, que houve uma discussão pública contra o jogo Mortal Kombat, tá? Wolfenstein 3D e Doom, o advento dos simuladores de assassinato. Eu lembro, mas não foi tão forte contra o Mortal Kombat. Os ventos do Pânico Moral chegam aos jogos de computador, o fato de fantasmagoria. Como que fala? Fantasmagoria. Esse eu não cheguei a ver na época, tá? Carmageddon eu lembro de alguma coisinha, porque a gente é nerd, sempre fica por dentro, né, galera? Ó, a fase 2, tiros em Columbine, o atentado no Morumbi Shopping em São Paulo, a consolidação do Pânico Moral, né? Doom e a tragédia de Columbine, os atiradores nas escolas de sua motivação, e aqui Duke Nukem 3D, Mortal Kombat de novo. Aí a fase 3, a mercantilização do crime e a virtualidade real da guerra. Matéria-prima para a circularidade cultural do Pânico Moral. O crime como mercadoria e o marketing da transgressão. Algumas coisas bem interessantes aqui
algumas coisas que eu nem faço ideia do que ele tá falando. Por exemplo, aqui, Manhunt e o caso Warren LeBlanc, tá? São casos aí em que a gente vai ficar por dentro, que esteve nas notícias. O banimento de The Creams, como que fala? Counter Strike, os massacres de Virginia Tech, acredito, e Northern Illinois, a escalada do pânico moral e a proibição do jogo no Brasil. Olha, teve jogo proibido no Brasil. Call of Duty, guerras virtuais, atentados reais na Rússia, Holanda, Noruega, tá? Não atire nos civis. Para a Cruz Vermelha, a jogabilidade de games militares deve aderir às leis internacionais sobre conflitos armados. Aqui a fase 4, lado negro da força, quando os discursos de ódio se hospedam nos games. A utilização dos games como veículo de disseminação de ódio, tá? Jogos baseados em massacres escolares. Super Columbine Massacre. Nossa, fizeram esse jogo, não fazia ideia. VTech Rampage School Shooter North American Tour 2012. Nossa, tiveram coragem de fazer jogos sobre esses atentados. É complicado, causou mais preconceito, tá? Isso que é a questão. Às vezes não é legal mexer no vespeiro. Fase 5, videogame, agressividade e dessensibilização, verdade ou ilusão. Olha, ao meu ver, se a pessoa realmente fica bitolada num jogo de assassinato, existe sim uma dessensibilização. Mas não que ela vá sair matando por aí por causa disso, é porque ela já era louca mesmo. Fase 6, batalha decisiva e contra-ataque de empreendedores morais. O veredito da Suprema Corte... Estado da Califórnia versus Entertainment Merchant Association e Entertainment Software Association. O novo massacre da escola de Sandy Hook, o atentado na base naval de Washington, o massacre de Realengo, o caso Pesseguini, eu não lembro o que seria o caso Pesseguini, e a criminalização cultural de Assassin's Creed, o pânico persiste até quando, e em defesa de uma inigualável experiência impossível. Então, galera, parece ser um livro muito legal. Assim, até para pais mesmo que não gostam de videogame, dar isso de presente para o seu pai é uma coisa favorável. A ideia de que videogame realmente não é o responsável pela loucura, sabe, de algumas pouquíssimas pessoas. Então é um livro que eu vou ler, vamos ver se eu me animo aí a fazer um review para vocês, tá? Mas eu acho aí pela leitura aí do índice, né, vocês já puderam ter uma ideia que vai tratar dos casos de violência e como a mídia tentou jogar a culpa no videogame. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!